para ler assim tão rápido. Foi isso a minha dúvida. Maravilha. Mas vamos lá, estamos oficialmente iniciando esse evento. Dezenas de pessoas se inscreveram para participar e hoje eu quero falar sobre memória, sobre técnicas de memorização. Alguém aí já fez algum tipo de teste para descobrir como está a sua leitura? Não, eu não fiz. Quem foi na palestra? Fizemos lá, né? Fizemos lá. Emerson, já testou sua memória alguma vez? Acho que não. Isso não, é só leitura dinâmica até agora. Mas você nunca pegou lá um vídeo para poder testar, para avaliar? Não. Ok. Todos que foram à palestra fizeram, né? Quem comenta aí, quem lembra como era o teste? Como é que funcionava esse teste? Todo mundo aí fez, quem participou. Professor Willan mesmo, né, que está aí já com a gente, chegou cedo, ele fez antes, né, dos alunos já de muitas cidades, né, professor? Desde Anápolis, a gente está juntos, a primeira cidade foi Paracatu, e na sequência aí, o professor de Anápolis em diante, fizemos Gentil do Ouro, fizemos Mopará, fizemos Buritirama, né? Então, vou sugerir que o pessoal feche o microfone e aí só ativa quando for perguntar e falar, né? Para a gente não ter aí um ruído, alguma coisa do gênero, né? Ok. Como é que foi o teste, professor? Você com certeza lembra, né? Professor Willan tem um desempenho excelente, inclusive ele vai estar com a gente na próxima semana. Sem ser hoje, já na próxima semana ele vai fazer com a gente aqui e ele ensina coisas interessantíssimas. Entre as matérias que ele já domina, física, química, história, português, ou seja, ele tem um cursinho onde ele é o professor de todas as matérias, já viram isso? Quer dizer, fora de série, só por esse motivo já seria uma grande aula, né, Willan? E seria uma live sobre como é que eu faço para poder ser um professor integral sistêmico, ou seja, dar aula de tudo. E, fora isso, eu conheci o outro lado dele, né? Ele ensina inteligência emocional, ensina um monte de coisa aí, um monte de ferramentas, análise comportamental, técnicas de redação. Então, ele é polivalente, né? Polivalente. Muitas pessoas ainda chegando, mas pode falar um pouquinho aí do seu trabalho, enquanto o Eliseu aqui entra conosco, né? Talvez ele esteja com algum probleminha técnico ali, ainda não entrou. Mas eu já mandei aqui o link para ele, ele deve estar acessando aqui com a gente. Ok. Pode se apresentar, professor Willan, ele agora faz parte da equipe Mente Limitada, né? Ele faz parte aí dessa tríade, né? Nós aqui estaremos, junto com o Eliseu, o professor Willan, e também já fizemos com os outros alunos, já tivemos aula de hipnose com um aluno que é hipnólogo, então vai ser uma coisa mais comum, né, trazer convidados. Seja bem-vindo, professor. Boa noite a todos, muito obrigado. Uma satisfação fazer parte da Academia Mente Limitada. E ao longo desse ano aí, espero demonstrar ou passar algum dos conhecimentos que são 22 anos de estrada, criando soluções para o aprendizado para concursos vestibulares, onde eu já bati aí o recorde de, não eu, mas a empresa, né, a minha empresa, de mais de 5.800 alunos aprovados em vestibulares e concursos, e nos últimos 9 anos, em média de no mínimo de 280 alunos, com média acima de 900, todos os anos, no Enem. A gente tenta fazer o quê? Buscar ativar a neuroplasticidade do cérebro. Eu até chamo de
aprendizagem acelerativa. Então, quando eu entendo quem eu sou, que tipo de aluno eu sou, existem 4 tipos de aluno. Para cada tipo de aluno, você tem que entregar uma técnica, um prospecto, um planejamento. É como se fosse uma luta de MMA. Eu vou lutar daqui 3 meses com o meu oponente. É óbvio que amanhã eu não vou já para fazer exercício físico. Eu vou sentar com a minha equipe de professores, vou assistir várias lutas do meu oponente e vai ser traçado pela minha equipe de luta justamente o plano de ataque, ou seja, quais as qualidades dele, quais as minhas qualidades e onde está o ponto-chave que a gente chama de defeitos. E é em cima do defeito do meu adversário que eu vou criar técnicas, mecanismos, para que eu possa neutralizá-lo na luta. Estudar todos os dias para concurso, vestibular, é a mesma regra. A gente chama de camp, né? Qual o seu camp? Né? Qual a sua meta de estudo, o seu planejamento de estudo, quantas horas de estudo, se você é sinestésico, visual, auditivo, digital, se você tem os arquétipos de perfil, por exemplo, um aluno que é gato, a gente chama de perfil do gato, dentro do arquétipo da psicologia, ele é um aluno que só aprende falando. Então, você tem que escrever, se você for sinestésico, e fala para poder se ouvir. Mas se eu for, por exemplo, um tubarão, que é outro arquétipo que nós teremos no nosso curso, você já tem outra modalidade de ensino, tá? Então, eu estou muito feliz em ter feito ter descoberto aí, na verdade, o convite que me foi feito pelo James para fazer parte da academia e rodar todo o Brasil. Provavelmente a gente não sei nem quando é que nós vamos poder descansar de tanta viagem que nós temos aí agendada para o ano inteiro. Mas a peça fundamental que eu creio que muitos de vocês aqui vão sofrer é o tal, James, chamado consistência. Tem alunos que vão tentar os primeiros exercícios e vão desistir. Aí vão dizer, eu não serviu para mim. Na verdade, nada vai estar preparado, nada vai ser preparado para você. É você que tem que se doar, é você que tem que se ponderar que o aprendizado ele é árduo. A maioria de vocês aqui provavelmente já foram para uma academia. Então, se eu quero perder, por exemplo, a minha barriga, erro número 1, já chegar no primeiro dia de academia e fazer abdominal. Por quê? Porque o abdominal é para puxar o músculo e expulsar a gordura. Mas como eu vou expulsar a gordura se eu não fiz exercícios cardiovasculares, exercícios que vão fazer com que há a quebra dessa gordura? Então, só para você ter ideia, para perder a barriga na academia, eu preciso aí fazer exercícios aeróbicos pelo menos durante 3 meses, para daí sim começar a fazer um abdominal. E o cérebro funciona do mesmo jeito. Por exemplo, alguém nessa sala pode me dizer quanto que pesa o nosso cérebro? Qual o peso do nosso cérebro? Vocês podem me dizer? Alguém se habilita aí, me dá esse dado? Pode ligar seu microfone e me responder. O do Einstein era 1,5 kg. O do Einstein, né? Um pouquinho mais Nós pesado também... 3 quilos em média. que a média. Na verdade, nós temos o mesmo tamanho do peso do Einstein. Todo ser humano tem 1,5 quilogramas de composição do seu cérebro. A diferença de Einstein é chamada de mente cefálica. Tem pessoas, por exemplo, se você pegar ali, James, colocar naquelas máquinas de fazer ressonância magnética, e você pegar um aluno que não estuda, que não sabe estudar, e você pega um aluno que sabe estudar, quando você pegar o resultado da ressonância magnética, isso já foi feito nos Estados Unidos, tá? Na faculdade de Ohio fizeram isso. E o aluno que não estuda com técnica, que não retém aquilo que lê, ou retém aquilo que ele busca, o cérebro dele é vermelho. As faixas são vermelhas com o sangue que pulsa, né? Só que o aluno que estuda, retém, e ele consegue transitar da memória volátil até a memória transitória,
esse aluno, esse indivíduo, ele tem o cérebro, uma parte do cérebro toda cinza. O cérebro do James, por exemplo, se vocês fizerem esse exame, é a parte que comporta o autoconhecimento e a absorção disso, assim como o Eliseu, que daqui a pouco deve estar entrando, são pessoas que têm o cérebro com a cor cinzenta. Então, qual é a ideia de vocês? Eu preciso ter constância. Então, imagina, o cérebro ele representa apenas 2% do corpo, né, do peso corporal, 1,5 quilogramas. Então, só 2%, essa pecinha chamada cérebro, tem do nosso peso corporal. Só que tem um detalhe assim que eu acho mágico. O nosso cérebro consome 25% da energia do dia. Por isso que, quando eu estou com fome, eu me alimento. E como é que o meu cérebro se alimenta? Como é que o meu cérebro tem energia? Tá? Através de oxigenação. A gente chama de oxigênio. E a melhor maneira... Guarde um pouco aí, professor Ilme, para a próxima live, guarde um pouco aí do nosso conteúdo, senão o professor Ilme vai precisar de 3 horas para cada aula, viu? O professor Ilme, no mínimo. Imagine, dá o cursinho todo sozinho, então é igual a dona Tessilina, né, dona Tessilina? Que está lendo aí 2 a 3 livros de uma vez. Em 87 anos, deu para guardar e memorizar muita coisa, não deu, dona Tessilina? Então, para passar tudo que ela sabe em 87 anos, lendo 2, 3 livros de uma vez, é muito conteúdo, né? Boa noite, dona Tessilina. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu hoje estou com um pequeno problema de alergia à secura de Brasília, mas mesmo assim eu estou lendo e estou assistindo a aula, tá? Mas maravilha. Só não posso falar muito. O Eliseu já está presente e vamos pedir a ele para falar, né? Se apresentar. O Eliseu, a gente o apelidou de gênio da memória, né? E o professor William, nós chamamos ele de especialista em metodologia de estudo, porque quando você ensina várias disciplinas, automaticamente você se torna um didata, especialista em vários conteúdos de exata e humana. Não é a mesma maneira que você ensina exata que você ensina humanas. Mas tem um teste para a gente fazer, vou deixar o Eliseu se apresentar, e nós vamos aprofundar. Quem já fez a aula de memória, né, talvez tenha um resultado melhor no teste, vai tentar usar alguma coisa que aprendeu nesses cursos aí. Quem não participou, melhor ainda, ou seja, vai ser uma grande novidade. Então, para quem já fez, uma possibilidade de um reteste ainda melhor. Para quem nunca testou a memória, não faz ideia como está, é uma oportunidade para ter resultados. Então, Eliseu, o espaço é seu, acredito que, tomara que esteja aí tudo bem tecnicamente falando, nós estamos fora do nosso ambiente, com a internet a todo vapor, né? Sinaliza para mim se você me ouve e me vê bem no chat, ou simplesmente sinalize com a mão, ó, estou ouvindo e vendo bem, você está tranquilo aqui para mim, tá? Não está tranquilo para mim, ok? Se você levantar a mão, eu entendo que você está me vendo e ouvindo com qualidade. Ok? Danilo, Ededita, Diene, Tessilina, Lucineide, Leonardo, até o diretor Aliomar, que honra tê-lo aqui, professor. Ele não é só professor, mas é um visionário, ele é diretor de, se não me engano, um grande colégio em Buritirama. E antes de passar para o Eliseu até, vou pedir a ele que fale um pouco da experiência que ele teve na última cidade que a gente esteve. Olá, professor. Boa noite, Jason. Boa noite aos outros. William e os outros participantes. Eliseu também, que está aí conosco. Boa noite. A experiência foi excepcional. Eu tive conversando com algumas pessoas. O feedback é muito bom. Eu estou com uma expectativa muito boa. Eu acredito que
Vai ser bem significativo aí o curso para quem for participar. Muito bom. Seja sempre muito bem-vindo, professor. Professor Valeu. diretor, né? Isso. Isso, ele que organizou o evento muito cheio, né? Não contei, mas acredito eu, mais de 300 pessoas. E foi, acredito eu, a mais engajada, né? A de Gentil foi muito bom, as outras também, né? Em especial Anápolis, né? Anápolis, Igor esteve lá, Igor aí, nosso campeão aí de resultado. Parabéns mais uma vez sempre, né, Igor? Volte sempre. O Igor, eu não posso ver o Igor que eu começo a pedir coisa para ele, sabe? O Igor, ele tem uma habilidade de compartilhar a tela que é uma beleza. A gente fez... Quantas semanas, Igor, você participou? Está sem teu áudio aqui por enquanto? Opa, agora sim. Foi 28 semanas aproximadamente, né? 28 semanas. 28 semanas. Mas não era só no sábado, era todo dia, né? Eu tenho um defeito aí com leitura dinâmica, que eu falo de leitura dinâmica, memorização e neurociência da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, de segunda a segunda, incluindo Natal, Ano Novo. Eu brinco dizendo que a minha filha, eu falei, quando você crescer, você vai ser igual o papai, né, filha? Vai também ensinar essas técnicas. Ela disse, Deus me livre. Eu fiquei preocupado, mas por quê, filhinha? Você não acha legal o que o papai faz? Ela falou assim, pai, você não descansa, você não tem férias, você prefere ficar dando aula do que sair, do que brincar. Falei, mas minha filha, aqui é o meu entretenimento. Fazer o que eu gosto, para mim, isso aqui para mim é minha alegria. Você não sabe o tanto que eu fico satisfeito de estar aqui com vocês. Aí ela, você explicou, mas não convenceu. Então, ou seja, só o tempo para ela entender melhor, né? Muito novinha, fez 9 anos agora, mas já está no ponto de começar. Eliseu, você me ouve? Pode, já tomamos muito tempo aqui, já deu para todo mundo aí um espaço de tolerância, uma introdução muito boa do professor Willamy, né? Ele fez aí, falou de várias coisas, falou de tubarão, assim, tubarão que eu sei é aquele bicho, né, que eu conheço uma metáfora do tubarão, que acha que tudo é para ele, né? Ele come a carpa e quer comer o golfinho, né? A carpa é vítima no planeta, né? Ela é comida pelo tubarão e pelo golfinho. O golfinho come a carpa porque vítima sempre se dá mal, né? É aquele que reclama. Mas quando o tubarão chega no golfinho, ele mete o bico nas guelras e fala assim, aqui não, tubarão. Então ele sabe o lugar dele, né? Mas não é essa metáfora, não. O tubarão no estudo do Willamy é outra coisa, tá? Então ele já falou aí do gato e começou a falar do tubarão, e na semana que vem, coisas inéditas aqui, do coach. Claro que às vezes pode ter uma divergênciazinha da rotina da nossa escola, mas muitos vão acabar se entrosando com o conteúdo dele. Eu acho que o Eliseu não está conseguindo falar. Eu tenho dado aqui uma tolerânciazinha, se ele não conseguir falar, a gente conduz aqui também numa boa o conteúdo dele. Se, infelizmente, ele não conseguir abrir o microfone e a tela, não tem problema, pode ser a questão da internet, nós estamos fora. Ah, não, estou vendo ele aqui, ó. Está muito elegante, como sempre, né? Eliseu é famoso pela educação e a elegância, viu? Então, para quem não conhece o Eliseu, viu, ele é sempre muito bem falado e elogiado pela sua postura, além da capacidade cerebral, né? Então, todo mundo que conhece o Eliseu fala assim, bom, ele é uma exceção de cavalheiro nessa sociedade, né, que às vezes atropela um pouco, né, os conceitos e os costumes. Mas depois de tanto elogio, Eliseu, agora ficou fácil você conduzir aí, viu? Aí deu uma boa entrada. Boa noite, Eliseu. Boa noite, professor James, boa noite a todos e a todas, né? É realmente impressionante, né? E muito prazeroso para a gente estar envolvido nesse processo de despertar as pessoas para o potencial mental que todos nós temos, né? Então, o professor ele falou muito bem, né? A gente fica extasiado nessa coisa da academia, porque a gente vê que é uma possibilidade
daqueles que querem continuar aprofundando por muito tempo, né? E falar de memória é realmente muito bom, porque quando a gente imagina quem seríamos se nós não tivéssemos memórias, né? Já pensou? Você acorda pela manhã, dá para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, e não lembrar quem são essas pessoas. Você ficar procurando o que eu devo fazer, né? Então, assim, a memória é, sem dúvida, algo assim fascinante e, principalmente, quando a gente começa a ter um pouco mais o leque, começa a entender que está envolvida em todas as realizações que nós, né, temos aí na nossa vida, né? Desde o fato da nossa existência, não só a coisa da existência, mas, assim, dos nossos feitos, né? Você quer passar em um concurso, a memória é fundamental. Você quer ler um livro e assimilar esse conteúdo, a memória é fundamental. Você quer fazer um discurso, a memória é fundamental. Né? Você quer aprender outro idioma, a memória é fundamental. Ou seja, está envolvido em tudo, né? E tem sido muito entusiasmante e prazerosa essa trajetória. Mas o que os participantes gostariam de ouvir hoje, né? De repente a gente pode deixar aí alguém até perguntar qual é a sua expectativa hoje da primeira aula, alguns eu sei que estão vindo pela primeira vez nessa aula, não é isso? E alguns foram, inclusive, convidados mesmo, não é isso, professor? Eu vou resumir o que a gente quer. A gente quer dormir, né, depois da sua aula e acordar com a memória igual à sua. Não é, Danilo? Danilo está ali, balançou a cabeça, um professor de matemática. Exato. E se posicionou muito bem, né, lá em Gentil do Ouro, né? Vai exigir um pouquinho mais de esforço, não muito, mas um pouquinho mais, né? Porque a gente já vem empenhado nessa tarefa por alguns anos, né? Mas aproveita, Eliseu, para a gente deixar o povo aí empolgado, né? Mas a princípio desanimado. Nós temos alunos veteranos aqui, que são alunos bons, hein, ó. O Igor é perigoso tirar 10 nesse teste, o Jansen, a dona Tessilina, o Raul, o senhor Aguinildo. Como é que vai, senhor Aguinildo? O senhor Aguinildo aí, parece que está cansado, né? Falou que horas da manhã dá para assistir gravado. Desde 3 horas da manhã eu trabalho. O senhor Aguinildo anda numa puxada aí de profissional grande. Nós estamos aí com um dos nossos melhores alunos, ele deve atingir o Igor aí em mais umas 200 sessões, né? Que o Igor deve ter feito mais ou menos isso, umas 200 aulas, no mínimo. Nas últimas aulas ele já me ensinava e ajudava a fazer compartilhamento aqui, e fez muita falta aí quando ele resolveu ficar mais uns dias lá com o Paulo Vieira. Espero que ele volte logo, viu? Mas o Emerson está entre um dos melhores alunos nossos aqui. Emerson, bateu quanto lá? Não é para rir não, viu? Deixa de ser descarado. Quanto que deu na sua velocidade, Emerson? 2.063, se eu não me engano. Posso confirmar aqui. 95. Só que ele tem aquela sua mania, Igor. Ele não falta aula e ele treina. Uau, o segredo é continuar assim, Emerson. Ele tem essa mania, só que ele não fez 200 aulas. Você fez quantas aulas, Emerson? 16 ou 17? Ih, falta muito ainda. 16 a 17. Isso aí, antigamente, Emerson, quando tinha aula todo dia, tinha dia que era mais de uma vez, Dona Tessilina participou desse momento com a gente também, sempre muito competente e pontual nos horários, né? O Emerson fez poucas aulas para atingir 2.000, e ele, essa semana, me cobrou muito, né? Para poder... Bora, vamos, eu quero aula, né? Assim não. Amanhã, Emerson, eu vou ter disponibilidade para fazer a nossa aula, tá bom? Eliseu, vamos fazer um teste com o povo aí? Você vai fazer o quê? Você vai falar 50 palavras em japonês? Você vai recitar aí um poema de Castro Alves para a gente gravar, ou tentar gravar? Você vai falar pelo menos 30 artigos da Constituição, né? O que você vai fazer aqui com a gente para poder ver se a nossa memória está mais ou menos, se está legal ou se está ruim? Um texto jurídico talvez daria certinho, né? Você sempre reclama, né? Com essa técnica que o Eliseu ensina, pessoal,
e nós vamos tentar aprofundar teoricamente vários pontos aqui, claro que conceitos, né, de como o cérebro funciona, um pouco mais aprofundado do que a gente fez, né, nas palestras, justamente para aprofundar, né, muita gente que não adquiriu a academia pode adquirir, ainda está em promoção, pessoal, você não precisa pagar anuidade, nem mensalidade, nem taxa de inscrição, você adquire o nosso material, eu entrego o material, o Eliseu também vai estar aqui ensinando, eu e o professor Willam e outros convidados também. Você tem um grupo no WhatsApp para tirar dúvidas, a maioria já está nele, no oficial, e você ainda adquire por R$ 249, R$ 250 reais, e acredito que não por muito tempo, né? Futuramente a intenção é que haja aí uma mensalidade, mas todo mundo que adquirir agora, por quanto tempo quiser, agora, amanhã, ou durante ainda a promoção, por tempo indeterminado, poderá participar aqui conosco, né, sem ter que pagar a mensalidade ou qualquer outra novidade que surja futuramente, ou seja, participando ainda de um grupo vitalício e participando de todo esse grande movimento que já ultrapassou, acredito eu, quase 1.000 pessoas, de Paracatu até aqui, né? Já são mais de 5 municípios em 3 estados visitados, né? Em breve teremos o próximo estado, né? Já estamos aí na mira, né? Mas vamos fotografar e alguns vídeos serão, algumas cidades nós vamos transmitir ao vivo da própria cidade, né? Então, no momento adequado, eu coloco, né, o link e quem quiser pode assistir gratuitamente. Mas vamos lá, para a gente não alongar muito, acho que essa aula, pessoal, ela nem ia acontecer hoje, então eu abri essa aula gratuitamente para todos, quem é da academia já, que já comprou, que já treina, e abri também para outras pessoas que, de repente, queria ver um pouquinho como é que será que eu consigo entender o que está sendo dito, não estou acostumado a fazer aula por internet, né? Será que flui? Será que eu consigo falar, se eu quiser, perguntar? Você tem 2 ferramentas, você tem o chat, você tem a tela, mas vamos fazer um teste para a gente começar a engrenar nas ferramentas de hoje, e eu vou falar mais, né? Pelo WhatsApp, quem ainda não inscreveu, a maioria, se não todos, já estão lá, é no 619-9347-2125, vai estar nas descrições do vídeo, essa aula vai ficar gravada, assim como todas as aulas, todos os aulões ficam, tá bom? Então, vamos fazer o teste, Eliseu. Bom, eu acredito que é muito interessante a gente comentar detalhes. Minha trajetória, o que eu observei é o seguinte, às vezes a gente precisa apressar, porque a gente está convivendo com essas ferramentas todos os dias, e você começa a achar as coisas muito simples, né? Por quê? Porque a gente faz isso todos os dias, mas para as pessoas que estão iniciando, às vezes simples para a gente é bem complexo para uma pessoa iniciante, né? E quantas pessoas, em média, estão aqui hoje que estão vindo pela primeira vez? Porque, de repente, a gente quer começar lá, não está sabendo aí que tem vários aí que já estão muito bons. A gente tem aquela tentação de querer elevar um pouco o nível e acaba sacrificando as pessoas que estão chegando hoje, né? Então, eu acredito que deveríamos ser aí compreensivos, né? Quem já está bom, claro, né, pode ficar melhor ainda, mas podemos, assim, estender a mão para os que estão chegando hoje, iniciando hoje. Tem quantas pessoas em média que estão iniciando hoje? Basta levantar a mão, pessoal, e dá para ver. Pelo que eu conheço aqui, Eliseu, pela tela, em torno de 85% está pela primeira vez. Não é isso? Ok. Nós temos bastante pessoas aqui que estão iniciando, né, que estão vindo pela primeira vez. Então, eu acredito que quando eu começo ensinando nos meus treinamentos, e por um tempo eu fiquei tentado, muitas pessoas iniciando, a gente ficava tentado a começar ali falando frases para testar, ou começar a ensinar falando das frases, porque a grande maioria tem como objetivo memorizar textos, né? Principalmente, que alguns têm ali os objetivos particulares, mas a grande maioria diz, olha, se eu aprender a memorizar ali os elementos essenciais
texto, isso já vai me ajudar muito. E a gente fica tentado a já começar, pelo menos pelas frases. Nunca deu muito certo na minha trajetória, e o professor James também deve ter concluído isso já, nunca dá muito certo. Por quê? Quando a pessoa não faz o básico bem feito, ela não aprende o básico ali, que é a base, lá na frente ela acaba tendo mais dificuldade, porque nós não vamos realmente construir um edifício começando lá pelo 10º andar, pelo 6º andar. Começa realmente pelo alicerce, né? E essa é a ideia. Eu acredito que, como temos hoje muitas pessoas iniciando, talvez fosse o ideal a gente falar aí algumas palavrinhas simples e daqui a um pouco a gente orienta, né? Como você deve fazer com esse básico que é das palavras, qual academia aí você está inscrito numa academia que você pode ficar aí por tempo indeterminado, não precisando nem tanta pressa no início, mas esse início bem feito vai lhe permitir avançar muito mais rápido depois. Então, você começando ali pelas palavras, depois você entende como você usa isso com frases. E aí, Só para orientar, desculpa interromper, só para orientar, ó, quem sabe fazer, ou seja, quem já consegue usar técnicas, use, né? Então, serve como reteste. Estou refazendo o teste para ver se eu já estou com habilidade. Quem não sabe fazer vai ter mais dificuldade, claro, tá? Nunca fez esse tipo de teste. Mas eu aconselho aqui todos aqueles que já leram, ouviram, fizeram aulas, até mesmo a última que foi com a gente, que utilize, que tente usar a ferramenta, tá certo? Como a grande maioria que já conhece, já houve uma sequência de palavras que eu dito, geralmente nas palestras abertas, eu vou abrir. Vamos começar com uma lista nova para todo mundo, não é isso? Uma lista nova aqui. Então, cada um aí tente memorizar, sem anotar, obviamente, uma sequência aí de umas 12 palavrinhas. Bom, o que você acha, professor? 12? Pelo menos 25, 49. 25? Não, 25 para quem está chegando não é burro. 25 é muito para quem está chegando aí, né, Jenny? Não é isso? Vamos colocar 15, então. Final, 15 eu acho que tá. 25 é muito. Vamos parar nas 20 aí, porque eu acho que é um número muito bom, que geralmente eu faço com 20. E é bem assim, para quem está iniciando, é bem puxado, né? Para os outros, para os veteranos aí, isso é chazinho, né, Igor? Você faz isso aí, Danilo também, Danilo? Não, o Danilo já faz, Danilo. Dessa vez agora você gabarita. Mas vamos lá. Vamos ditar 20 palavrinhas aí. Qual é o objetivo dessa dinâmica? É você ver o que você já conhece sobre estratégias. É só isso. Como está a habilidade para reter aqui que você ouve, por exemplo? Quem já conhece técnicas, obviamente, vai ter um resultado muito melhor, e esse é o objetivo mesmo. Queremos isso, é que você aprenda esse básico numa próxima aula que nós tivemos aqui, nós vamos para as frases, numa outra para os resumos, depois para os textos, e continuaremos com outros conteúdos, né? Com textos jurídicos, né? Com fisionomia, com vários outros conteúdos. Mas concentre aí, quem está chegando hoje, vou falar 20 palavrinhas para você, pausadamente aí, e depois eu vou lhe falar quais os recursos, o professor James também pode também falar, quais os recursos que poderiam ser utilizados para você lembrar essas 20 palavras, é o básico. Depois disso, você entendeu esse básico, fica muito mais fácil e é muito mais rápido, né, o seu processo de aprendizagem no que diz respeito à aprendizagem acelerada. Nós vamos começar aqui com pizza. Primeira palavra. Pizza. Vocês conseguem ouvir bem? Bebedouro. Óculos. Chuveiro. Livro. Arapuca. Flecha. Touro.
trator, cachoeira, guarda-roupa, tesoura, sapo, furadeira, árvore, antena, bandeira, computador, escada e bicicleta. Então, de ter 20 palavrinhas, você que está chegando hoje, esforce para anotar aí o máximo que você conseguir, né? Se for na ordem, maravilhoso. Se não for na ordem, da ordem mesmo. Vamos ver quantas você se lembra, né? Nós teremos aí uns minutinhos para que você anote aí essas palavras. E quem Isso, já é veterano, já... Enquanto a gente fala aqui, né, conversa, pessoal, você vai anotando, anota tudo aí, viu, Jenny? Eu vi que você está bem preparada aí, você tem papel. Não é todo mundo que trouxe o papel, mas sempre que você vira a aula aí, o Igor, ele anotava tanto que virou um livro as anotações das aulas, viu, Eliseu? Ele prometeu levar o livro lá no dia, mas parece que ele esqueceu de me dar, né? Foi Muito mesmo. bem, mas vai ter oportunidade. Ele escreveu Cuidado, um livro Igor. só das anotações. Já tem quem vai fazer. Olha aí, o livro aí, a origem do livro aí, né? Já justifica. É fácil, viu, professor? Ué. Então, pessoal, quem quiser fazer perguntas aí, o que eu lembrava eu já anotei. Você lembrou quantas? Nenhuma. Muito bem, aí é rápido mesmo, né? Mas teve gente que lembrou, vai lembrar 4, 7. Se você anotar as 19 ou 20, 18 palavras, legal, você está acima da média, se considere um privilegiado, e principalmente se você não usou ferramenta. Se usou também, significa que você aprendeu o que foi ensinado e está já aí nota 10. Se você memorizou de 12 a 17, você é normal, né? Só passou. Então, tem muita coisa ainda que você pode aperfeiçoar, tá? Significa que você está memorizando aí um pouquinho mais de 60%. Mas se você memorizou menos de 12, infelizmente, você precisa estar aqui com a gente, tá? Não vai embora nem hoje e nem nos próximos sábados, né? Coloque na sua agenda e quando não der certo para assistir ao vivo, assista a aula gravada e se tiver dúvidas, eu estarei quase que 24 horas nos grupos do WhatsApp, certo? Alguém já anotou as 20 aí para eu passar para o Eliseu? Levanta a mão aí que eu já estou vendo você. Eu sei as 20. O Igor sabe, né? Muito bem. Fez jus né, a nossa... nossos elogios aí de um dos melhores alunos da academia. Então, nós temos aqui um dos 3 melhores, a dona Tessilina, com apenas 87 anos, né, a mais madura, né, da lição, e muita gente aí que está na flor da idade, né? O Emerson, que hoje, se não me engano, você é o primeiro ou o segundo aluno? É o segundo, né? Tem só um na sua frente, Emerson? Eu acho que eu passei ele e no mesmo dia ou no dia posterior ele já me passou. Exatamente, ele está com 2.900, né? O Morandini, né? O Morandini já está com 2.900 palavras por minuto. Tá, então... Vamos lá, Eliseu. Sim. Bom, o professor James lhe deu aí os parâmetros, e isso, é claro, é uma convenção mundial. Você lembrar de 17, 18, 19, 20, sem técnica, realmente aí pode ser considerado
uma proeza mesmo. Eliseu, só um detalhe técnico, tá? Eu estou lhe ouvindo muito bem e vendo também, tá? E eu confirmei aqui com a maioria, diz que está me vendo e ouvindo. Mas algumas pessoas, como, por exemplo, a Rafaela, que eu também estou lhe vendo muito bem, viu, Rafaela? Seja bem-vinda. Eu me lembro de você, né? E não foi você que a gente ficou devendo 50 centavos, não, né? Foi o mesmo, professor. Olha, eu falei que eu ia lembrar dos 50 centavos, Rafaela, que não tinha os 50 centavos de troco, né? Só, era R$1, só tinha uma moeda de troco. Seja bem-vindo, viu, Rafaela? Agora, o fone de ouvido ajuda muito para quem tem problema de ouvir a aula. Às vezes, deixar o aparelho, se eu vi que você está no celular, por conta da aparência da tela, aumentar o volume, né? E, em última situação, eu acho que não é o seu caso, porque a sua imagem está muito boa, é a internet. Às vezes, o seu sinal de internet não está bom, você precisa verificar, às vezes, reiniciar o seu roteador. É importantíssimo para que todos aí sempre estejam reiniciando o aparelho antes de começar a aula, para evitar problema de conexão. Ok, Eliseu, vamos lá. Sim. É muito importante você entender os processos mentais, né, que envolvem a memorização de um conteúdo. E eu sempre, nos meus treinamentos, eu faço questão de frisar que um dos pontos mais importantes para você se lembrar de algo é a questão do vivenciar aquela informação. A grande maioria ouve, mas não escuta. Né? Porque o ritmo acelerado do dia a dia aí, né? Todo mundo está ali na correria, às vezes você se apresenta para uma pessoa, se apresenta, você conhece alguém ali, mas no ritmo frenético aí você cumprimenta a pessoa lhe cumprimenta, fala o nome, saiu dali 2 minutos, 3 minutos depois você já pergunta qual era o nome mesmo daquela pessoa. Você, na verdade, nem ouviu o nome, né? Porque essa coisa da correria, né? Você não consegue. Então, quando você vivencia as informações, quando você ouve, né, com atenção, quando você visualiza aquela informação, acaba se lembrando com muito mais facilidade. Porque é muito difícil, ou seja, é impossível você se lembrar de alguma coisa que não foi processada aí na sua mente, não passou pelos filtros mentais. Então, o que é o primeiro passo? É você observar com atenção, ouvir com atenção, para guardar na memória vai ter que ter passado pela sua mente. O ouvir faz parte, claro, do entendimento também, porque quando você acessa uma informação que você não entendeu, é muito difícil reter essa informação. Criar imagens dessas informações é de suma importância, né? Isso não sou eu que estou dizendo somente, mas isso é um consenso mundial de todos os cientistas, neurocientistas que estudam sobre memória, afirmam que nós temos, né, que para memorizarmos com mais qualidade, nós precisamos, é muito importante criar imagens dentro da sua mente sobre aquilo que você precisa guardar. E, claro, eu sempre digo também que isso, na verdade, eu criei um mnemônico aí com principais ações que nós precisamos, né, executar para memorizarmos bem essas informações, que é a primeira ação, eu sempre digo que é o observar. A segunda ação seria dar imagens e claro, e como terceira ação, geralmente é o associar, é ligar as informações umas com as outras, conectar essas informações. Por quê? Quando você conecta, e isso é uma atividade instantânea do nosso cérebro, né, natural e espontânea do nosso cérebro, associar as informações. Então, tudo que nós sabemos, que nós aprendemos, geralmente é associado de alguma forma no nosso cérebro. E, às vezes, a gente nem percebe isso, né? Isso o cérebro faz, né, de forma automática e instintiva. Mas o criar imagens e associar essas imagens, ou associar um conteúdo, vivenciar esse conteúdo, imaginando como você aplicaria aquela informação, te ajuda a lembrar. E eu sempre, claro, formar aí esse mnemônico aí, é um acrônimo, eu finalizo sempre com a parte da revisão, das revisões, que é muito importante você ter a habilidade, o conhecimento de como fazer as revisões. Hoje existem, né,
estudos demonstrando que a forma como você faz revisões, ou a frequência como você faz suas revisões, vai permitir que você guarde uma informação para o resto da sua vida. Então, eu criei um mnemônico que, inclusive, vai fazer parte, vai estar, né, descrito minuciosamente no meu livro, que deve sair agora nos próximos meses. Eu digo sempre que é o raio, né? Só um raio de trás para frente, né? Para colocar aí o olhar, que fica uma palavra meio feia, né? Observar, primeiro passo, imaginar, associar, revisar. Eu falo, leiam de trás para frente. Você vai ver aí o raio, né? Então, raio você olhando de baixo para cima, né? Então, com esse mnemônico, você consegue guardar aí as principais ações que você precisa, que nós precisamos executar para lembrarmos bem das informações. E aí você vai notar que vai guardar com muito mais facilidade, seguindo esse passo a passo aí. Eu falei para o Eliseu associar a ideia do raio com o Shazam, né? Porque o Shazam parece que caiu um raio na cabeça dele, não foi, dona Tesselina? A senhora viu o Shazam? Ele é bem antigo, esse super-herói aí, mas teve um filme novo aí há algum tempo, né? Parece que ele tomou um raio na cabeça e aí ficou meio ligeiro, né? No andar dele lá, né? Mas só para antes do Eliseu conduzir a brincadeira e passar o Shazam, né? Aplicar essa técnica na prática, dona Rosa, a senhora memorizou quantas palavras dessas 20 aí que o Eliseu falou? Por exemplo, se vocês anotaram a palavra dinossauro, não conta, né, Eliseu? Não. Você falou dinossauro? E nem o hipopótamo. Você falou orangotango também não, né? Girafa também não. Solstício, nem australopithecus. Também não. Mas essa aí nem que a gente quiser. Né? Tá, mas, dona Rosa, quantas a senhora gravou? Tá sem áudio, né? Quando você for falar, é só abrir o áudio. Diene, quantas você gravou? Danilo, as 20, né, Danilo? A Diene deu até um sinal, não quer falar, não. As 20, Danilo? Eu só 10, né? A minha pegou 10, Diene? Não, 10 não, volte sempre, viu, Diene? Não falte às aulas, tá? Não escutei a última, professor. Primeiro dia, né, Diene? Não escutei. Distraído. 19. A última eu não escutei. Rapaz, acho que essa o Igor virou, foi seguidor do Eliseu, foi? Que parece que só o Igor gravou as 20. Deixa eu ver aqui. Lucineide. Seu Aliomar, o senhor fez, seu Aliomar? Seu Aliomar, essa aula é uma aula meio que de feriado, né? Nós não íamos ter aula hoje, iríamos ter aula hoje por conta do recesso escolar. Oficialmente, né, a aula seria no próximo sábado, mas eu resolvi abrir não só para as pessoas da academia, mas também para o público das cidades que a gente já foi, né? Então, fazer aí mais um bate-papo, né? O senhor gravou quantas, diretor? Eu não consegui fazer o exercício porque eu estava fazendo outra atividade aqui. Hoje também já tinha outra atividade, não consegui me programar, só estou assistindo para acompanhar mesmo. Vou fazer depois. O Raul, ele está aí sem imagem, né? Ele tem lá os motivos, né? Hoje nós estamos aqui mantendo pessoas sem a imagem, tá, pessoal? Mas se você quiser participar aqui, tem que aparecer com a cara e a coragem. Mais a coragem do que a cara. Mas com a cara, tá? Porque a gente entende que é uma aula que tem que funcionar como uma sala real, tá? Então, eu vejo que a maioria está com a sala fechada, mas nas aulas oficiais, quando você não abre a tela, a gente remove você, tá? Ah, mas eu não posso por quê? Porque não tem webcam, porque A, porque B, porque C. Então, você assiste a aula gravada, ela fica no seu playlist, mas para quem vem para cá, eu costumo brincar e dizer assim, é igual praia de nudismo, só entra pelado. Tá? Ninguém entra em praia de nudismo com roupa para ver os outros pelados. Então, se você quiser participar, aparece com a cara e a coragem, que é importante. Tá bom? Mas sabendo aqui que quem está, né, quem já é oficial da academia,
não apareceu com a cara, a gente remove por questões técnicas, tá bom? Porque eu não sei quem está aí do lado. Já pensou se um aluno aparece peladão aí? Ah, eu entendi, você disse que é para vir pelado, então eu vou aparecer pelado. Né? Não, não é nesse sentido, não. Aqui é com roupa, mas tem que aparecer a tela aberta. Por exemplo, eu posso aí atrás, pode ter uma pessoa assistindo a aula que não é um aluno da academia. Então, é uma proteção nossa, né? Pode ser alguém que deu o link para uma outra pessoa, e aí um intruso que não faz parte da academia está assistindo. Então, é para que você se proteja e a gente se proteja. Tá? Só para vocês entenderem um pouco da rotina aqui. Eu não gosto de aparecer, ok? Então, você vai assistir a aula gravada, não a aula ao vivo, tá certo? Mas entrou aqui ao vivão, para poder parecer sala de aula e não dar aquela impressão de live. Não é live, é aula. Ok? Então, Sara, você fez, viu, tá sem tela também. Ediene, Ededita pediu lá um montão de vezes, me põe aí na lista de presença, não foi? Ediene pediu, na verdade, né? Ededita, quantas palavras? Ô, James. Sim. Eu tenho que me ausentar, porque eu vou terminar o treinamento aqui que eu comecei hoje, 2h da tarde, e vou ter que me ausentar do grupo, tá? Da aula, mas tudo de bom aí para todos vocês, e o próximo final de semana provavelmente estaremos juntos, tá bom? Arrebenta aí. Ok. Valeu. Bom trabalho aí. Falou, Sara. Estou aqui, professor. Quantas palavras você memorizou, Sara? Eu memorizei 16, mas eu não vou negar, eu fui anotando, né? Porque minha dificuldade de visão, eu estou sem os óculos hoje. Não, mas não tô na pode roça, anotar, aqui não, na viu? fazenda. Tem que ser tudo, ó, no Shazam do Eliseu aí, ó. Eu não anotei, por isso mesmo, que eu estou sem os não óculos. anotou, ótimo. Melhor ainda. Aí o problema... eu estou lembrando da Arapuca, que as coisas assim, principalmente óculos, que eu estou sem os meus. Que está esquecida, né? As que chamaram mais atenção, mas foi muito bom, a senhora criou uma relação de sua experiência pessoal com o que estava memorizando. Rogério, quantas? Gustavo, Jansen, Dulcineia, Luiz Paulo, Abimael. Rogério colocou no chat 12. Luiz Paulo. O Luiz Paulo foi ruimzinho, Luiz Paulo. Já está inscrito na academia já? Ainda bem, né? Então recebe a bênção aí, né? Bárbara 15, foi razoável, passou, né? Vamos lá aqui, o pessoal Jansen, eu anotei, não pode anotar não, viu, Jansen? Pode não. Gagnilton, cansaço não deixou. Não, tem que deixar, né? A memória, o corpo está cansado, mas a mente, né? Foi essa frase, né, que usou Stephen Hawking: o meu corpo já não vale nada, não se mexe, atrofiado numa cadeira de rodas. Mas diz ele, né, no universo, num grão de nós, o meu cérebro passeia por todo o universo, brilhantemente. Então, o corpo não justifica o cansaço mental, não, tá? A mente funciona diferente do nosso corpo. Ela não para, ela não dorme, né? Ela está sempre em plena atividade. Ok, maravilha, tem aí, ó, Ededita, pois não? Até agora falando meu nome errado. Que está escrito para mim assim, aqui aparece assim, ó, Edetina. Edetina. Mas agora esse nome, viu, Edetina? Ai, nome fácil. Olha, prazer conhecê-la. Olha, a gente já andou muito, né? Mas nunca vi uma Edetina. Tem que pronunciar com observação, viu, Leo? A Edetina é de Anápolis, eu me lembro muito bem dela, viu? Seja bem-vinda, né? Não pode errar o nome das pessoas, não. Então, maravilha. Seja bem-vinda, Edetina. Obrigada, mas estou muito ruim. Eita, mas aí depois eu me esforcei tanto aqui para poder falar seu nome e você foi mal. Só nove. Muito, precisando muito. 9? Só. Amém, tá bom. Vamos ver se com a técnica que o Eliseu vai ensinar melhora, né?
Eu pretendo, é isso que eu quero. Nossa, demais. Ok, Diene, estou com a mente cansada, mas sei que com as técnicas vou conseguir mais. Então, nós vamos extrapolar um pouquinho o horário, pessoal. A gente fez uma introdução aí de 15, 20 minutos. Então, hoje, talvez a gente extrapole aí, quem quiser ficar com ele, nós vamos passar um pouquinho das 8, tá? Para que o Eliseu consiga finalizar o raciocínio dele. Então, é contigo, Eliseu. Bom, olha, eu acho que uma das coisas muito interessantes de você observar é o fato de você não lembrar uma sequência numérica não quer dizer que você está ruim. É só que você não conhece ferramentas técnicas para memorizar alguns conteúdos. Mas o nosso cérebro tem bilhões de informações, né? E você não sabe alguma coisa, mas sabe outras coisas. Eu sei algo que você não sabe, mas você sabe muita coisa que eu também não sei. Além de ser uma troca, obviamente, isso só quer dizer que você não tomou conhecimento dessas ferramentas que você tem que se esforçar mais hoje sem técnicas do que se você conhecesse a técnica. É isso. E o potencial está aí. Porque às vezes a gente generaliza, né? Porque você não conseguiu dar aquela informação que, por exemplo, o professor estava explicando lá naquele dia, ou um livro que você lê, que você nem estava realmente concentrado ali, porque você estava preocupado, preocupada, pensando outra coisa, às vezes você estava olhando para o livro ali, mas estava pensando outra coisa, essa informação não ficou, você não lembrou, não quer dizer que é ruim. É só que você não está ainda tendo a habilidade de direcionar seu foco naquilo que é importante, que você precisa naquele momento, ou que você não conhece a ferramenta. E isso, à medida que nós vamos utilizando todos os dias, isso passa a ser natural, né, espontâneo, à medida que a gente começa a utilizar, você vai percebendo que fica mais fácil e naturalmente você memoriza, né? Você naturalmente aplica essas ferramentas. Eu quero contextualizar, inclusive, com uma sequência que eu já uso com muita frequência nos meus eventos aí, porque ela é fácil, a grande maioria aqui que participou da palestra vai reviver e vai vivenciar novamente essa experiência, só você fixar melhor, né, esse conteúdo. A maioria já deve saber essa sequência de memória, mas ela é fácil para eu te ensinar os princípios que estão envolvidos na questão da memorização, que foi o que eu comentei aí, do observar, imaginar, associar e revisar. Aprofunda mais? Com certeza, tem muito mais fatores envolvidos nesse processo, mas com esse básico já consegue, né, aplicar em muita coisa. Então, quem ainda lembra da sequência do golfinho aí? Tem muitos conhecidos aí, ainda lembra do golfinho aí, né? Quem está lembrando da sequência do golfinho? Golfinho andando em uma bicicleta. Extrapolar. Olha, o a Daniel informação. já lembrando. Alguém mais lembrando? Eu. O Tá golfinho lembrando anda também. na bicicleta, aparecendo, descendo a gravata. Olha aí. Flor. Então, com essa sequência, para quem está chegando que não acompanhou essa sequência, vamos fazê-la por quê? Primeiro, para ganharmos tempo, porque o professor James comentou em relação ao horário, e segundo, que dá para mostrar os detalhes que estão aí. E essa lista que eu acabei de falar para você agora de 20 palavras, você vai aplicar os mesmos passos, os mesmos princípios e memorizá-la com exercício. Na próxima aula, eu acredito que deve o professor de repente sugerir na próxima aula de memória, que eu não sei se será memória, né, mas se for memória, de repente sugerir as outras, mas logo depois deve sugerir outros conteúdos, e se for comigo, certamente vamos, né, avançando em conteúdos, né, porque não será mais uma aula experimental para os que estão aqui, né, porque parece-me que o professor ligou hoje para vários que não adquiriram a academia, mas nos próximos continuaremos aí o grupo dos que adquiriram, né, o acesso à academia, não é isso, professor? Exatamente. Então, como hoje nós não teríamos aula oficialmente, então estávamos de recesso, eu coloquei também no grupo da academia, tem aí alguns que estão fazendo, mas eu fiz essa aula ainda no momento de férias para poder, né, dar essa oportunidade, porque às vezes a pessoa não se inscreveu, não participou, não adquiriu a mentoria,
porque acredita que não vai se engajar bem aqui no ao vivo, nesse aplicativo aqui, que é o Google Meet, né? Expandido em número de pessoas aí pelo Workspace. Então, a maioria que vai daqui vai ver que é mais confortável do que sair da sua casa e ter que estar ali se deslocando, perdendo tempo no trânsito, e aí você está à vontade, no seu espaço, e participando como se estivesse lá conosco ao vivo. Por isso que a única coisa que eu peço é que abra uma tela para dar essa sensação mesmo, né? Estar vendo as pessoas e participando num auditório, ou seja, dar aquele clima de sala de aula, de convivência, né? Sim, com certeza, é importante, né? E, claro, né, nós vamos vencendo também aí, né, esse que é para muita gente após a pandemia aí, se tornou um dos empecilhos, né, para o crescimento profissional de muita gente, né? Foi o medo da tecnologia. Isso acaba sendo um outro benefício secundário aí para todo mundo, né? É isso, você vai ganhando cada vez mais habilidade, porque é o futuro, né? Mas vamos então, professor, depois se você quiser, eu vou liberar de repente aí uma possibilidade, quem quiser aprofundar no conteúdo específico de memória, depois a gente pensa aí numa forma dos que estão chegando hoje por algum motivo nas nossas palestras lá, não tiveram a oportunidade de adquirir lá a memória. Eu quero, assim, mais uma vez, de repente, facilitar aí para quem quiser adquirir. Depois a gente vê aí, posta no grupo aí para quem quiser, né, uma promoção especial aí para incentivar, né, a aprofundar. Não apenas será que memória, estamos discutindo ao longo da academia aqui, mas se você quiser a coisa já mais direcionada, eu vou passar aqui um final de semana numa inversão de memória, para a gente facilitar isso, pessoal, tá bom? Mas vamos então, fazer rapidamente um repasse naquela lista do golfinho, só para que eu possa, né, para que os novos aí possam entender esse processo aqui, né? Por exemplo, se começasse ditando para você aquela lista do golfinho, seria mais ou menos assim, para que você guarde essa lista. O que eu disse para as pessoas? Imagine aí um golfinho, né? Quando eu disse imagine um golfinho, né, eu gerei uma imagem na sua memória, na sua mente. Você consegue visualizar, você observou, você entendeu, né, uma imagem, um golfinho. Imagine um golfinho subindo na bicicleta. Quando você imagina, né, um golfinho, perceba que existe aí um verbo de ação, um golfinho subindo na bicicleta, que é um dos princípios, né, de você memorizar melhor, é você gerar uma interação de uma informação e a outra, associar uma informação com a outra, né? Então, imagine um golfinho subindo na bicicleta. Então, imagine que a bicicleta, na frente da bicicleta, levanta uma gravata. Então, quando você imagina a gravata, levanta uma gravata, né? Então, você tem mais uma imagem, mas nós estamos associando, né, bicicleta com gravata. Então, eu disse, imagine que da gravata sai uma flor. Então, se a palavra é flor, da gravata sai uma flor. Observe que tem uma ação, né? Sair da gravata uma flor. Bom, por que eu estou te falando isso bem detalhadamente? Porque em um texto, se você ler um livro, com um livro, você vai aplicar isso da mesma forma. Mas Eliseu dá para memorizar a síntese, os 20 ou 30 capítulos de um livro utilizando essa ferramenta, chamada ligação mnemônica. Então, assim, quando você aprende a fazer isso, né, de forma categórica, intencional, você aplica isso em quase tudo. Por isso que eu não abro mão mais de ensinar bem esse processo de associacionismo entre palavras, porque dá para resumir um capítulo de um livro em 8 palavras, e depois você escolhe uma e passa a ser, né, o ícone, o mnemônico que te lembra o conteúdo de um capítulo de um livro. Desde que você aprenda a fazer. Então, imagine aí, a flor correndo atrás do gato. Olha só. Então, imagine a flor correndo atrás do gato. Então, é uma ação, né? Eu conecto uma informação com a outra. Então, a flor corre atrás do gato. O gato sobe na lâmpada. Imagine que a lâmpada explode e sai no caderno. O caderno está em cima do guarda-chuva.
o guarda-chuva fecha e sai borboletas. Imagina essas borboletas escondendo no sapato. Imagine o sapato chutando a geladeira. Imagine que a geladeira abre e sai o martelo. Então, imagine esse martelo correndo atrás de um relógio. Então, imagine que esse relógio tropeça na melancia. Imagine que a melancia estoura e sai uma girafa. Imagine que da boca dessa girafa sai uma tesoura. Imagine que essa tesoura ataca um galo. Então, imagine a tesoura atacando o galo. Então, imagine que o galo joga uma maçã. Então, imagine o galo jogando a maçã. Imagine que a maçã cai no ventilador. Imagine a maçã triturando o ventilador. Imagine que o ventilador aquece e assa uma toalha. Observe que existem muitos exageros nessa história que nós criamos aqui, né? Bom, a própria história, sabe, esse processo já é um exagero. Por quê? Nós aprendemos melhor quando nós lembramos melhor quando nós criamos associações, né, imagens, associações exageradas, movimento de cores. Isso nos permite lembrar melhor. Se lhe perguntar agora as palavras, certamente você vai se lembrar. Por quê? Nós aplicamos aqueles passos que discuti no início com você, que é o observar, o ouvir com atenção, é o imaginar, criar a imagem, associar e, claro, se nós fizermos uma revisão, esse conteúdo fica aí na sua memória por muito tempo, né? Professor, se você acha conveniente completar de alguma forma, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique muito legal. Teve uma outra palavra, acredito que alguns também não ouviram. Mas aí, quando você ia repetir para associar com a próxima, eu criava uma associação. Né? Então, vamos revisar uma vez. Sim. Né? E o pessoal anotar para ver quantas vezes conseguem. Vamos lá. Primeiro foi o golfinho, é isso? Todo mundo pode participar agora. Primeiro foi o golfinho, não é isso? O golfinho subiu onde, gente? Bicicleta. Subiu na Podem abrir o microfone se desejarem, tá? Bicicleta. Bicicleta. O golfinho subiu na bicicleta, é isso? Isso aí vai falar, quiser falar, tá? Só abrir o microfone. Gravata. Na frente da gravata, da bicicleta levantou para cá. O que saiu da gravata? Uma flor. A flor. A flor correu atrás de quê? Gato. Um gato. Do gato, né? A flor correu atrás do gato. O gato subiu, né? Lâmpada. A lâmpada explodiu, saiu um Caderno. O caderno cai em cima do Guarda-chuva. guarda-chuva. O guarda-chuva fecha e sai. Borboleta. As borboletas se escondem onde? No sapato. Sapato. E os sapatos chutam o quê? A geladeira. Geladeira. A geladeira abre e sai o quê da geladeira? Martelo. O martelo atrás do Relógio. que peça a Melancia. melancia. Ouro que sai o quê? Da melancia. Girafa. Da boca da girafa. A tesoura. Tesoura. Uma tesoura. A tesoura ataca o quê? Galo. O galo que joga Maçã. que cai onde? No ventilador. Ventilador que ataca a toalha. Eu posso utilizar isso em conteúdo jurídico com toda certeza. Eu ensino nos treinamentos como você utiliza a síntese de artigos, inciso utilizando isso. Sim. E é interessante, vários artigos ou vários incisos
nós vamos trabalhando com esse processo, e quando termina, tem crianças de 9º ano memorizando a síntese de artigos e de incisos, né, da Constituição Federal. Anotando aí, né? Vai anotando no papel assim. Posso fazer um... A gente vai batendo papo aqui. Coisa rápida. Posso? Claro, Danilo. E uma coisa da sala de aula, eu tentei utilizar isso que você me ensinou, de imaginar, e na matemática, em expressões numéricas, tem uma sequência do que se resolve primeiro, multiplicação, divisão, depois adição e subtração, e nisso eu mandei eles imaginarem, né, demonstrei com mãos, imagens, etc., uma briga para ver quem ganha, né, e quem ganha se resolve primeiro. Pô, e eu achei legal, o pessoal foi bem, etc. Muito legal. Como é que vocês imaginarem, Danilo? Oi? Enquanto isso, vocês anotam aí, pessoal. Enquanto o professor Danilo está falando, vocês vão escrevendo as 20 aí. Jansen tem que ter 21, o Igor tem que anotar aí, tem que dar 40 no papel, né? Dona Tessilina, o Agnildo agora não está mais cansado, já passou, vai ter que ter pelo menos 18. Vamos pôr tirar 2. Então, vai anotando aí. Como é que foi, professor? Olha, como eu disse, eu liguei, né, uma briga entre as operações, e quem ganhasse essa briga seria a que se resolveria primeiro, né, para depois resolver as outras. E nisso, uma sequência de lutinhas, né, que eu mandei imaginar, e aí foi nessa sequência. Só que eu ainda não testei, mas, por enquanto, pela contribuição deles na sala de aula, né, eu testei o quê? Ontem isso, terça-feira, ontem, eu testei isso ontem, e eles, contribuíram bem, todo mundo falando, etc. Olha, essa operação ganha daquela, e assim foi. O professor William não está presente mais, mas ele ensina, por exemplo, utilizando uma técnica auditiva, ou seja, ele cria canções que ajudam a aprender biologia, ajudam a aprender, né, várias disciplinas, gramática, etc. São mnemônicos, né? Quem nunca ouviu falar da tabela periódica, do mnemônico do hidrogênio, né? Hoje, lítio, lina, sódio, capa da revista Coisas Francesas. Quem nunca ouviu os Grazes Nobre, né? Os 7 poloneses. Talvez não exatamente essa frase, mas criou outras. Então, o que eu quero que vocês entendam é que nós vamos ter aulas aqui, onde nós vamos treinar só como que memoriza nome de pessoas. Então, vai ser a aula inteira treinando exemplos de nomes e carinhas. Nós vamos ter aula hoje, vamos falar só sobre palavras estrangeiras. Eu gravei o dicionário inglês-português, todo, com flashcard. Como é que eu uso isso em palavras estrangeiras? Vai ter aula aqui, que nós vamos falar assim, hoje é aula de memorização. Isso, olha, o Igor já colocou lá um conceito, né, Igor? E já colocou, inclusive, a gravata do cidadão lá, né, que só para quem tem mais de 25, viu, Igor? Que sabe aquele exemplo da gravata do... né? Calma Cocara. Se não me engano, um personagem da Praça é Nossa. Quando a gente brincava aqui, Eliseu, ele colocava um pedacinho na compartilhamento de tela do Calma Cocada, né? Então, às vezes a gente vê uma coisa, para quem não tem aquela lembrança, né? Ele faz ali um baú da memória, tá? E às vezes ele coloca conceitos ali, com essas brincadeiras e conceitos, ele fez um caderno aí, um resumo. Pessoal, então, olha, hoje você ainda pode adquirir a academia por 250, ainda com o Eliseu, o curso completo, 20 horas de treinamento. Por quanto você vai conseguir dar de presente aí para o pessoal? Porque ele custa 492 numa plataforma, né? Que está na internet. 420, nós tivemos uma promoção no evento passado, mas se você quiser anunciar para os que vieram hoje pelo convite aí, eu vou passar um link aí e vou deixar esse link de hoje até amanhã às 18 horas. Quem adquirir nesse período vai ficar por 97 só. Eu vou te passar esse link. Vou pedir para o Deolane alterar lá e te mandar esse link que você posta no grupo aí. R$97. Agora pode entrar no 18 lá para você ver se ainda vai estar nesse mesmo valor. Não vai estar mais, tá? Vou pedir para ele alterar e deixar válido até às 18 horas esse link por R$97.
eu vou ficar insistindo lá. Grava um vídeo para a gente, Eliseu, rápido, para a gente colocar nos grupos, né? Quem não tem o aplicativo, ele já está no Play Store, está instalando aí para quem tem iPhone. Olha aí, o aplicativo, né, vai funcionar em 3 idiomas, do básico, intermediário, avançado, master, também memória e testes de leitura. Então, quem não tem, pode também adquirir por uma taxa única de 150. É isso, né? E vamos lá com Eliseu. Confere aí quem é que gravou esse negócio aí. Vamos verificar? Vamos lá. Quem lembrou o 20 aí, vai aí, fala para nós aí agora do golfinho aí, às 20. Só abrindo um parênteses aqui, professor Danilo, para técnicas de fórmulas, regras, conteúdo na área de química, física, existem outros recursos além desse, tá? Muito interessante. Tem uma ferramenta chamada Sistema Toponímico, tá? Que é muito interessante para fórmulas, tá? Eu acredito que ainda vamos ter a oportunidade de discutirmos essa estratégia para fórmulas, regras aqui, facilita muito, tá? Essa aqui dá para usar nesse formato? Dá. Já é um despertar, né? Mas existem ferramentas bem mais específicas, né? Para parte de fórmulas e regras. É o famoso Palácio da Memória, né? Isso, Palácio da Memória. Sistema toponímico com representação de local ou, né, número e letra também. Dá para fazer o toponímico por número e letra. Então, ao invés de você associar a lugares, você pode associar a uma sequência de números, né? Dando o apelido ao número. Ok, pessoal, então, aqueles que memorizaram, Jansen, quanto? Tudo. A primeira eu anotei, né? A segunda eu acabei não prestando atenção direito. Olha, na aula 20. Teve um monte de gente aí com 20, ó. Teve o Luiz Paulo, que ainda gravou 13, mas ele só tinha feito 7 do... Aí, no fim das contas, eu consegui anotar 25. Aí foi essa que eu consegui decorar. Assim, quantas? No fim das contas. No fim das contas, foi 25, porque eu não... Essa parte, a segunda parte, eu não estava anotando. Eu só anotei a primeira. Você tem que somar 2 listas? Isso, é porque da primeira lista eu anotei 16, porque foi essa que eu decorei. Dessa segunda... Tá, mas não é para juntar não, viu, pessoal? Para inteirar, igual fala no interior, viu? Aí não dessa segunda eu não prestei atenção direito. Aí na sua cidade eu fala essa palavra, Dulcinea, inteirar? Não era para inteirar uma lista com a outra, não, tá? Era para fazer uma e depois a outra. Mas, pessoal, estou muito contente aí que num sabadão à noite ainda tem gente preocupada em desenvolver o cognitivo, tá? Então, essa aula foi dada de uma forma mais descontraída, mas a gente tem feito aulas direcionadas, rápidas e objetivas. Mas como a finalidade também aqui foi lhe orientar sobre como entrar na academia, como se inscrever, para quem ainda não se inscreveu, a gente achou melhor levar um pouco mais suave e apresentar o professor Willam, né, rever alguns alunos legais aqui que já treinam com a gente nesse recesso, né, e deixar também o Eliseu um pouco. Na próxima semana, nós vamos treinar algumas ferramentas do professor Willam. Né, o professor Willam, né, tem muita coisa para nos trazer aí com técnicas, né, que ele usa na prática. Ele é mais prático, ele não passa a teoria e depois dá um exemplo, ele já entra logo no exemplo. Então, se ele for ensinar como usar os porquês, como usar a técnica para memorizar o sistema digestivo ou o processo digestório, se ele for ensinar a química, ele já ensina a fórmula de química com uma ferramenta, então ele gosta muito de já ir direto nas ferramentas, tá? Então vai ser legal porque você vai ver que dá para usar em várias coisas, ok? Alguém teria aí algumas perguntas para a gente fechar? Eu vou, inclusive, encerrar oficialmente a aula, para não ficar muito comprida, que essa aula tem 1 hora de duração, hoje teve 1h20. E você vai poder, né, se quiser, né, dar por encerrado, ou se tiver ainda um pouquinho de tempo, pode continuar com a gente aqui perguntando,
por mais uns 10 minutos.